Bolsonaro no STF, Nunes Marques votou contra a suspeição de Alexandre e André Mendonça, eu não estou surpreso, votou a favor da suspeição. Vamos lá, o que temos, né? Lembrando que já tem o voto do André Mendonça, portanto, a suspeição, o Alexandre não votou, né? A suspeição teve um placar de 9-1. E aí eu quero conversar aqui com o André Mendonça, né? Porque o André Mendonça será relator de outras coisas ao longo da vida. E a partir de agora ele firma uma tese. E é uma tese muito complicada. Do que é que eu estou falando? Vai lá. Por 9-1, o Supremo Tribunal Federal manteve o ministro Alexandre de Moraes como relator dos inquéritos que apuram a trama golpista. O único a divergir foi o ministro André Mendonça. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro havia entrado com recurso pedindo a saída de Moraes dos casos. Os advogados alegaram que o ministro seria parte ou diretamente interessado nas investigações. O ministro André Mendonça argumentou justamente que Moraes é diretamente interessado no caso após a Polícia Federal mostrar que ele seria alvo dos golpistas. Eu tenho aqui um trecho do voto dele, ele escreve assim: nessa conjuntura, ao constatar que o eminente ministro arguido, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis como prisão ou até mesmo morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo, parece-me presente a condição de diretamente interessado, tal como exigido pelo artigo 252 do Código de Processo Penal. Vale bem, enquanto eu vou falando, acha o artigo 256 do Código de Processo Penal. Tá bom. Acha aí fácil. Assim que você encontrar, Tá os aqui. meninos me avisam aqui, já encontrou. Uhum. Sem dúvida, o artigo 252 diz que se um juiz é diretamente interessado na causa, ele está impedido. Agora, eu não vou esquecer de uma palavra que o senhor usou, senhor André Mendonça. O senhor disse que o plano era tangível. Se o plano era tangível, né? Se o plano tem, portanto, materialidade, eu quero saber como o senhor vai votar na hora. O senhor chamou de tangível o plano. Eu quero saber se na hora de votar se Bolsonaro será condenado ou não pelo golpe, eu quero saber qual será a sua votação pela tentativa de golpe. Ou aí o plano deixará de ser tangível? Primeira coisa, André Mendonça está dizendo que vai votar para condenar Bolsonaro pela tentativa de golpe. É isso, ministro? Peguei o senhor, hein? Sou chato, né? Esse Reinaldo é insuportável, Arthur Clóvis. É tangível? O senhor vê que eu nem sabia do seu voto, né? O seu voto saiu depois que eu já estava aqui. Mas o senhor disse que o plano de golpe é tangível. Como a lei pune tentativa de golpe, e como as digitais de Bolsonaro estão na tentativa de golpe, o senhor vai ter que condenar Bolsonaro, certo? Primeira coisa. Ou defender a condenação dele. A outra coisa, ministro, você não achou ainda, Vale Bem, no Achei, 256? tá aqui. Que ninguém me avisou aqui. Acho que vão avisar agora. A outra, não, ninguém me avisou ainda. Mas agora eu já sei que você encontrou. A outra coisa é que a ameaça ao Alexandre não é uma ameaça pessoal ao Alexandre. Uma ameaça ao ministro do Supremo. É uma ameaça ao ministro do TSE. O Alexandre não está ali sendo relator em defesa de alguma causa pessoal. Ministro André Mendonça, se alguém ameaçar explodir todo o Supremo, todos os ministros serão impedidos em razão de interesse pessoal? Mas isso é uma hipótese, não interessa. Seu voto tem um princípio.
Se ele tem um princípio, ele tem que valer para todas as circunstâncias. Então vamos fazer um plano terrorista, nós terroristas, e vamos explodir o Supremo com os 11 lá dentro. Não deu certo, tal, a gente tentou. Mas, né, agora não haverá ministro do Supremo que possa nos julgar, porque todos estão impedidos. Ademais, ministro André Mendonça, o senhor fez o que com o artigo 256 do Código de Processo Penal? O senhor apagou? Passou uma borracha? O que ele diz, Walibene? A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Está dizendo aqui, o Alexandre respondeu no ar que tinha, eu não ouvi. Então você não pode provocar a suspeição do juiz, né? Você não pode fazer uma coisa, como você não gosta do juiz, você não pode ir lá fazer uma coisa contra o juiz só para provocar a suspeição dele. Lembra aquela tramóia de que participou do Val, que gravou, que ele disse que teria falado com o Alexandre, levado coisa para o Alexandre? Era uma tentativa de tirar o Alexandre dos casos que diziam respeito a Bolsonaro, de provocar a suspeição de Alexandre. Então vamos lá. O Gilmar Mendes foi monitorado? Foi. Então o Gilmar também não poderia ser relator. A gente vai ameaçando os juízes de que a gente não gosta, para que eles não possam ser relatores. Aí a gente faz o seguinte, ministro André Mendonça, nós, os golpistas, falando como se eu fosse golpista, não vamos ameaçá-lo assim, o senhor pode ser relator. Fica bom assim? Hein? O senhor compreende o que sua tese implica? Aliás, ministro, também são causas de impedimento, amizade pessoal, etc. Haverá certamente casos em que Bolsonaro estará envolvido que vão acabar caindo com Vossa Excelência. Eu quero saber se o senhor vai se desimpedido. Aliás, já aconteceu, o senhor não se disse impedido. E ninguém ali declarou o senhor impedido. Mas o senhor estaria impedido? O quê? Quando o senhor foi aprovado para o Supremo, o senhor foi orar em línguas estranhas? A glossolalia do Espírito Santo? E até hoje me pergunto o que o Espírito Santo tem a ver com cargo no Supremo, mas isso depois o senhor explica se quiser. O senhor foi orar com a então primeira-dama, não foi? O senhor e a sua família? Nossa, você quer prova de intimidade maior do que essa? E de amizade maior do que essa? E o senhor não se disse impedido? E lá também fala sobre impedimento no caso de amizade, relação pessoal, né? Não, eu nem acho que o senhor estava impedido. Eu não defendi seu impedimento. Esse seu voto é muito perigoso. Esse seu voto é muito perigoso. Ainda bem que ele é minoritário. Mas nós estamos vendo o que seria o Supremo se houvesse uma maioria de gente que pensa o que o senhor pensa. Se houvesse uma maioria de gente que pensa o que o senhor pensa, o crime organizado, ministro, escolheria juízes. Eu vou falar de novo. Se a maioria do Supremo pensasse o que o senhor pensa, o crime organizado escolheria juízes. Que bastaria o crime organizado fazer uma tramóia, planejar uma tramóia, dar um jeito de vazar uma tramóia que fosse contra os ministros que não quisessem como relatores. O senhor sabe que esse meu pensamento é lógico? O senhor sabe que esse meu pensamento é irrespondível? O senhor não tem como sair disso? E o senhor sabe que a sua opinião não contempla o artigo 256 do Código de Processo Penal. Repare que eu não estou ofendendo a sua honra.
repare que eu não estou dizendo que o senhor não tem condição de ser ministro, repare que eu não estou dizendo que o senhor é pau-mandado do Bolsonaro, que o senhor é um capacho do Bolsonaro, eu não estou falando nada disso. E nem estou falando agora, eu não estou fazendo ironia. Eu estou discutindo tecnicamente o seu voto. Assim como eu peguei a sentença do Moro que condenou Lula e eu a desmontei tecnicamente. Eu não disse apenas Moro é um reacionário extremista de direita, Lula é um herói. Já tinha gente para fazer isso. Eu fiz outra coisa. Eu desmontei tecnicamente o voto, assim como a sentença, assim como estou desmontando tecnicamente a sua sentença. A sua sentença tecnicamente é imprestável, é insustentável. Não é por acaso que dos que votaram, 10 votaram, Alexandre não votou, porque ele era a causa da votação, o senhor foi derrotado por 9-1. A única coisa que eu farei doravante é ficar atento aos casos em que Vossa Excelência é relator, para ver se Vossa Excelência age conforme o princípio que o senhor evocou aqui. Alexandre não estava lá disputando um terreno, senhor. Alexandre foi ameaçado por uma organização criminosa que estava tentando dar um golpe de Estado. Ele foi ameaçado na condição de membro da corte. Portanto, quem foi ameaçado de verdade foi a corte. A ameaça recaiu sobre o Supremo. A ameaça não recaiu sobre Alexandre. E a ameaça recai sobre o Supremo, senhor, desde 2018, quando o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que bastava um soldado e um cabo para fechar o Supremo, não precisava nem de um jipe. Seu voto não honra a dignidade do direito. É o que eu tenho a dizer. Né? Nem por isso. O senhor é um mau sujeito, eu estou aqui fazendo qualquer acusação de qualquer natureza que o afete moralmente. É um voto insustentável. Né? Que me parece pautado muito mais pela ideologia e por suas afinidades eletivas do que pelo direito. E eu lamento, claro, que assim seja. Né? Nem por isso rompo a cordialidade com que a gente já se tratou. O senhor é uma pessoa muito doce no trato. Já nos encontramos. Eu também fui muito educado, que eu sou. Mas a nossa discordância não podia ser mais funda aí, né? Só que o senhor não discorda só de mim. O senhor discorda de 8 ministros do Supremo que votaram e, obviamente, do 9º, que é o próprio Alexandre. Ficou bem explicada a minha restrição, não ficou, meninos? Eu acho Bastante. que ficou. Oxe. Roberto Jefferson, condenadão. E Mendonça também divergiu. Vai. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-deputado Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Segundo o Ministério Público Federal, Jefferson deu entrevistas e fez postagens em redes sociais em que ele teria incentivado a população a invadir o Senado Federal e a praticar vias de fato contra senadores. Prevaleceu o voto do relator, Alexandre de Moraes, que foi acompanhado por Flávio Dino, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Roberto Barroso. O ministro Cristiano Zanin também votou pela condenação, mas propôs pena de mais de 5 anos de prisão. Ele foi acompanhado por Edson Fachin. Já Nunes Marques propôs a pena mais baixa de 2 anos e 11 meses de prisão em regime aberto. O Mendonça defendeu a incompetência da corte para julgar o caso de Roberto Jefferson. No voto, ele alegou o princípio do juiz natural. Para ele, o juiz natural não era o Supremo, e disse que nem de longe se pode imputar o 8 de janeiro a coisa... Bom, é uma opinião da qual eu discordo, obviamente, também.
Mas também nesse caso, parece que o ministro André Mendonça, ele está mirando lá longe. Ao falar que o Supremo não tem competência para julgar o caso do Roberto Jefferson, tentará dizer mais adiante que não teria competência para julgar também Jair Bolsonaro, que é uma tese que eles evocam sempre, né? Acho mais um voto equivocado. Mas olhe, ministro André Mendonça, como eu sou ponderado. O direito é uma área muito importante para mim. Eu não vou dizer que é sagrado, porque nada é sagrado a não ser o sagrado. Mas nesse caso, eu entendo até a razão do seu voto. Eu discordo, mas eu acho compreensível a sua tese. Eu acho ela errada, mas eu acho compreensível. Ô Valio Bene, Arthur, eu fui professor durante muito tempo. E professor de uma área que não é a matemática, em que você erra ou acerta, mas mesmo assim, na matemática, você pode fazer um raciocínio todo certo e na hora H errar uma continha ali. Eu acho que o bom professor de matemática tem que avaliar o raciocínio também com que o aluno desenvolveu uma equação. Não só se o número final está certo ou está errado. Mas isso não é espaço de subjetividade, você pode ter um erro de operação. Nas matérias de ciências humanas, tem sempre espaço de subjetividade, da análise e tal. E muitas vezes, Valio Bene, eu lia respostas erradas, mas de alunos que estavam no tema, você entende? E tem a categoria das coisas que nem erradas são, de tão absurdas que são. Aqui, eu acho que o André Mendonça está errado. Mas eu acho que ele está no tema. Há gente que pensa como ele. Eu conheço bons juristas que votariam como ele. Embora eu discorde. Agora, no caso anterior, da suspeição do Alexandre, aí não. Aí não. Aí não, porque eu dei aqui 200 armadilhas que o voto dele arma, que o voto dele proporciona. Né? E sem contar, ministro, que eu não tenho como deixar de lembrar desse dia aí, né, em que o senhor, aprovado pelo Senado, foi orar com a primeira-dama. Se eu vou levar o seu critério na ponta da caneta, o senhor está suspeito para qualquer coisa que diga respeito a Bolsonaro, bolsonarismo, etc. Mas eu não farei essa defesa porque não acho que seja correto. De qualquer modo, vale o vídeo para a história. Põe aí. Glória a Deus! 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 Isso que você não está entendendo, chama língua estranha. Glossolalia não é língua nenhuma, tá? É uma coisa ali, baixa o Espírito Santo e toma Saramandaia e não sei o que, e Tieta do Agreste e vai. Tá gozando do Espírito Santo? Eu não. É que eu acho que o Espírito Santo estava muito desocupado nesse dia para baixar justamente na aprovação do André Mendonça. Eu acho engraçado que um dia a Michelle, eu lembro lá em Goiânia, que ela estava fazendo um comício, ela gosta de dar pulinho, né? E agora estou vendo que ela também gosta de dar pulinho. Tem gente que só consegue pensar dando pulinho. É notável isso. É um tipo que eu nunca tinha visto ainda.